Muito bem, agora são 3 horas e mais 26 minutos em Mococa. Boa tarde para todos. 15 de maio de 2020, sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Transamérica a doutora Joana Barreto Jones, ela que é do Departamento Epidemiológico da cidade de Mococa. E, claro, né, vamos conversar com a doutora Joana para saber como é que está aí os números, né, da Covid-19 aqui na cidade de Mococa. Boa tarde, doutora Joana. Há tempos eu não a via, é um prazer. Boa tarde, o prazer é meu, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, né? Então tá bom. Doutora, como é que está aí os casos de... Eu ia falar dengue, né? Mas depois também eu quero lembrar, se lembrarmos, vamos falar da dengue também. Uhum. Mas da pandemia aí do coronavírus, como é que está a situação de Mococa hoje? Hoje nós estamos com 32 casos confirmados, né? Já passamos dos 30 casos. 4 óbitos confirmados até agora, né? E é uma situação bem preocupante, né, Luiz? Porque tem tido um aumento, né, nos últimos 15 dias aí de casos. E a gente está percebendo a circulação em vários focos diferentes na cidade, então vários locais. Não dá para a gente fazer um vínculo entre todos os casos, né? A gente tem vínculo em alguns locais que a gente percebe que houve transmissão, mas são vários, então é uma situação bem difícil de controlar, né? Ok. Lembrar que a gente está também pelo Facebook, tá bom, da Transamérica Mococa. Doutora, então, quando a senhora fala... E a população, então, não está colaborando? Mas já visto que o prefeito ontem, né, ele botou aí uma fiscalização mais rígida, né, a operação Força Tarefa, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Fiscalização. Isso porque, devido à população não estar aí respeitando a quarentena, o isolamento? Isso, porque tinha já o decreto, né, do governo estadual, teve o municipal primeiro, depois o estadual, mas a existência do decreto não estava sendo suficiente para as pessoas respeitarem. E aí estava sendo observado uma aglomeração de pessoas sempre nos locais com comércio e tal. Então, optou-se por uma ação mais coercitiva, né, de ir lá e realmente impedir que esses locais funcionem para tentar evitar que algumas pessoas saiam de casa. Então, a gente precisa do mínimo de pessoas na rua, de movimentação. Isso tem a ver com a questão da curva de crescimento dos casos aqui no município de Mococa, né? A gente está observando um crescimento rápido, então tem a necessidade de ficar bastante atento com as orientações. Não tem outra coisa, Luiz, para fazer. Então, não é bom, lógico, deixar as pessoas em casa. Quer dizer, tem o sofrimento que a gente está tendo há muito tempo já, das crianças em casa, de interromper as aulas. Então, tem uma série de setores, toda a produção artística, né, todo mundo que faz shows, festas, parados. Então, tem já uma série de setores aí que estão sofrendo com isso, e o comércio não estava aí conseguindo se adequar. Então, acho que a opção foi fazer uma fiscalização mais rigorosa do decreto que já existia e não estava sendo cumprido adequadamente. Bom, porque as pessoas que têm que manter, principalmente são lojas, né, que têm que manter as portas fechadas, às vezes elas alegam que mas a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a farmácia tal, o supermercado tal, pode. Mas então eu penso que essa proibição é no sentido de evitar que as pessoas saiam de casa e ficam passeando por aí. A gente reduzir os riscos, a gente não vai conseguir zerar o risco, isso é impossível. Em algum momento sempre tem alguém que vai ter que sair de casa. Então, as saídas justificáveis, né, são ir comprar comida, né, e medicamento, procurar assistência médica. Hoje em dia a gente tem que tentar minimizar ao máximo, né? Então, o que é possível fiscalizar está sendo fiscalizado, que é isso, que é, nesse momento, o comércio. Mas não, a gente sabe que os encontros não estão acontecendo só no comércio. Existem outras questões que a gente não consegue fiscalizar. Por exemplo, os encontros
de família. Então, isso é uma coisa que tem sido falado muito, né? E que, assim, não é para as famílias se encontrarem, né? É para ficar ou encontros de amigos, ou churrasco, ou chácara. A gente falou isso também aqui, né, Luiz, nas outras vezes que eu vim aqui. Mas a gente sabe que isso continua acontecendo, as pessoas continuam se encontrando, se reunindo e estão expondo muito mais gente ao risco. Então, se é uma reunião de jovens, você fala, é um grupo de baixo risco, mas eles vão levar para casa, vão levar para os seus pais, e seus pais vão levar para os seus avós. Com certeza. E muitas vezes, e vai fazer o vírus circular. Então, nesse momento, nós não temos tratamento efetivo contra o vírus, né? Nós temos um tratamento de suporte quando tem uma complicação, quando tem a internação, tudo, mas um tratamento para eliminar o vírus não tem. E a gente não tem uma vacina ainda, e ela provavelmente vai demorar bastante. Então, o que nós temos agora, que seria a vacina, são essas medidas de distanciamento social. Então, é a gente fazer o vírus parar de circular. Não vai conseguir zerar, mas a gente tem que tentar pelo menos minimizar, porque se deixar esse vírus circulando solto, é uma carnificina. É muita gente correndo risco. Né? A senhora pensa que, por exemplo, demorou aqui em Mococa para essa curva ter essa subida aí, ou tava a coisa, as pessoas estavam ajudando e colaborando para evitar a proliferação? Quando começaram as medidas de distanciamento, então pararam as aulas e tudo, mesmo no comércio a gente sentiu uma colaboração maior. Com o tempo, essa colaboração foi afrouxando, que eu acho que tem a ver com, talvez, o próprio sucesso das medidas iniciais. Então, começaram as medidas de isolamento, pouca gente foi adoecendo, então a população começa a não perceber para que tanto sofrimento, né? Porque é isso, é um sofrimento imenso, tem repercussão econômica seríssima, tem repercussão na vida, né, de todo mundo. E daí, quando você começa a não perceber para que isso, aí começa a não colaborar, mas o decreto não deixou de existir. Então, acho que tem a ver com isso. Demorou um pouco para essa curva subir, mas a esperança que a gente tinha era que não subisse, assim, né? Que a gente conseguisse manter sempre mais baixo, mas agora a gente está vendo que está com uma tendência de crescimento bem rápido. E teve os feriados também que não ajudaram muito, né? Dia das Mães. A gente teve o feriado de abril, né? Tiradentes, depois 1º de maio, Dia das Mães. Apesar que o Dia das Mães não pode se computar porque está muito recente, né? Ou dá? Você tem razão, está recente. Não dá ainda, faz 7 dias, os nem feriados isso. de abril, eles já estão repercutindo, sim, no número de casos, né? E as pessoas se encontraram, as pessoas viajaram, teve uma movimentação entre cidades, que a gente também queria evitar, que era uma coisa a ser evitada. Então, aquela coisa, cada um na sua casa, não está sendo respeitada. A gente não consegue fiscalizar tudo, né? Mas uma parte do que dá para ser fiscalizado é o que está sendo feito com essa força-tarefa. Mas a gente precisa da colaboração de cada um. E saber, assim, que esse vírus está se mostrando pior do que a gente pensou, em termos de facilidade de transmissão e também de gravidade dos casos, né? Então, ele está sendo transmitido muito fácil e ele está causando óbitos, às vezes, antes que a gente possa atuar, né? Naquela que a gente via na televisão, aquela pneumonia viral que se complica, leva a internações prolongadas, tal. Então, a gente tem que realmente fazer o que tem para ser feito hoje, que é garantir essas medidas de distanciamento social. Até de proteção. Eu falava com o prefeito ontem, quando eu falava com ele, a pessoa ligou comentando, por exemplo, das chácaras, né, onde as pessoas se reúnem mesmo em tempo de quarentena. E uma outra coisa também que ela denunciou foi com relação à Praça da Cidadania, né? Eu não sei se a saúde tem o poder ali de fazer alguma coisa, ou tem que passar para as autoridades aí, por exemplo, o pessoal da Força Tarefa. Eles estão cientes, eles vão adotar algumas medidas, eu não sei exatamente como que será, para evitar aquela aglomeração que tem acontecido na Praça da Cidadania,
Na feira também, que não está proibida, a Feira da Vila, né, Sei. que é de domingo, ela vai acontecer, mas com uma fiscalização um pouco mais intensa para evitar, porque ela não está acontecendo da maneira como deveria, né? Então, o nosso pedido é que se fiscalize e a Praça da Cidadania também. Então, a gente da saúde não vai fazer essa ação de fiscalização, mesmo porque a gente está muito, muito, né, ocupado com o atendimento. A gente sinaliza com os casos, né, o que está acontecendo, com a evolução da curva epidêmica, e a gente não está numa situação de controle que possa nos permitir relaxar essas medidas. Então, até a gente comentava em off aqui, com relação ao relaxamento, eu comentei com a senhora, né, mas, de repente, as próprias pessoas que têm que manter o decreto aí, às vezes dão uma relaxada. Foi o caso da liberação dos cultos e missas, né? Decreto esse que o prefeito ontem revogou, não é isso? Já revogou, já foi revogado, porque realmente é uma situação de exposição. Então, a gente entende que as pessoas querem ir lá, né, tem sua crença, querem rezar, mas não é o momento de sair de casa para isso. Então, o momento é de fazer, né, a sua reza em casa, fazer os cultos à distância, as missas. Então, o prefeito foi compreensivo e revogou esse decreto. Então, no momento, não são permitidos agora cultos e missas. Tá bom. A senhora ficou brava com ele quando ele liberou? Eu fiquei Vocês chamam a atenção lá, né? A gente não tem verdade. como, ele é autoridade. Eu sei, né? mas nas reuniões de vocês lá, vocês expõem, né? Ponto aqui, ponto ali, aquela coisa, né? Que Só pode, coloquei que não pode. essa situação de que a gente ainda não está numa situação que se possa dizer que tenha controle, que a gente possa ficar mais tranquilo e facilitando, né, esse contato. Então, ainda eu espero que a gente chegue nesse ponto, lógico, né, em breve, mas quanto mais a gente caprichar no isolamento agora, maior a chance da gente ter que viver isso por menos tempo. Por mais tempo. Bom, doutora, então, a senhora que é da área, né? Aliás, a gente está conversando com a doutora Joana Barreto Jones aqui, da Vigilância Epidemiológica de Mococa, falando da pandemia do coronavírus. A senhora, claro, que é da saúde, aquela coisa. Hoje mesmo eu vi qualquer coisa do governo do Estado, o João Dória e, né, sua equipe lá, já começa a pensar numa maneira, está difícil, mas de uma certa flexibilização, não é isso? Para que possa haver algum início, né, de recuperação do pessoal voltar a trabalhar, isso gradualmente e com todos os cuidados necessários, não é isso? Tem que ser uma coisa planejada e com metas da situação epidêmica e não assim a meta não é vamos abrir porque a economia não está aguentando. A economia não está aguentando. Mas mesmo, o que eu quero saber da senhora é uma esperança. Será que o governo está vendo alguma coisa? Porque o Dória ele foi muito firme, né, nas decisões que ele tomou e continua tomando, né, na questão de isolamento. Pensa-se, eu estou falando isso, mas pensa-se também ao contrário, até de decretar lockdown lá na capital paulista. Será que está chegando num ponto que vamos ter que criar alternativas para que as coisas comecem a caminhar devagar, mas caminhar? Não tão já. Não, né? Acho que agora o horizonte que a gente vê é de maior fechamento, não é um horizonte de relaxamento, né? Porque a transmissão está crescendo, a ocupação hospitalar também tem aumentado, então não é um momento ainda, né? Mas lógico, tem que planejar o futuro, né? Não vai ser para sempre. Mas agora o horizonte mais imediato é de ou manter o isolamento como está agora, ou tornar mais rigoroso. Rígido ainda. Entendi. Então tá certo. Bom, e o que a senhora fala do Nelson Teich, né? O ministro da Saúde? Amanhã completaria um mês. Ele não chegou a um mês. O que a senhora pode estar comentando? Aliás, nessa época, quando saiu o Mandetta, eu já não tive mais contato com a senhora, né?
Você acha que a saída do Mandetta foi prejudicial para a saúde? Eu acho que, nesse momento, toda essa instabilidade política interfere na capacidade do país todo enfrentar a pandemia, né? A gente tem isso, né? Então, a pandemia está no mundo inteiro, mas essa instabilidade política é uma característica mais própria do Brasil, né? Então, acho que atrapalha, sim, tanto a saída de um quanto de outro. A gente não conseguir manter políticas por um tempo maior. Eu tenho que ficar o tempo inteiro aqui no município olhando normas e portarias e decretos de todos os níveis, né? Federal, estadual. E aí, no nível federal, é complicado, quando fica mudando a gestão, né? Você muda de gestor, você muda a linha. Então, acho que isso vai, sim, ter repercussão na nossa capacidade de enfrentar a pandemia. Acho bem complicado. Então, agora, porque o que eu penso é assim, parece que o presidente, agora parece que ele vai colocar uma pessoa que tem a mesma linha de segmento deles, está entendendo? Que é o general Pazuello, né? Me parece, que é do segundo, depois do Taixe. Vamos aguardar. A briga dele é com a cloroquina, né? Não tenho nem como opinar, só no sentido da cloroquina, que é o que está dando na mídia, né? A gente não sabe, mas que parece ter relação com a saída do Nelson Teich. Um dos motivos seria esse. Porque vai ser difícil encontrar alguém que faça isso, assim. Vamos dar cloroquina para todo sintomático, porque o presidente acha que isso é bom. Quer dizer, não, a gente tem que fazer isso baseado em evidências de que isso é bom e que isso vai reduzir mortalidade. Então, há um tempo atrás não tinha evidências nem de um lado nem do outro, e agora já começam a ter evidências de que a cloroquina não reduz a mortalidade e aumenta os problemas relacionados aos efeitos colaterais do próprio medicamento. Então, vai ser difícil achar alguém que assuma essa postura, né, alinhada com o presidente. Acho difícil. Bom, tem aqui, olha, posso só aqui agradecer o pessoal que está falando aqui com a gente no Facebook, a Lilian Kelly Davidson Martins, não é isso? Ana Maria Antônio Carlos Martins, bom, não abrir aqui. Deixa eu ver aqui. O Jardel Cabral está comentando uma coisa, eu acho que a doutora não vai conseguir responder. Onde está sendo usado o dinheiro que o governo mandou para a prefeitura? A senhora sabe falar? Acho que não, né? É outra área. Não, é o pessoal do financeiro. A gente, uma parte já foi enviada para a Santa Casa, que eu sei, né? No dia que estava na Câmara, e tem compra, eu pedi, né, algumas coisas que eu pedi, que é abrir um centro de atendimento para a Covid, que já está em andamento, né, deve abrir a semana que vem, espero, e compra de alguns testes para a gente poder testar mais do que nós estamos testando. Então, tem algumas coisas caminhando, né, mas eu não sei detalhes dessa prestação de contas, é com o pessoal do financeiro. Eu sei que eles estão esperando a senhora lá no departamento, né? Saúde, mas a Edna Santos está questionando com relação, e os ônibus podem voltar, vão voltar? Aí, como é que... Eu também não sei, é uma decisão do gestor. Eu sempre fico preocupada com a questão dos ônibus. Mas então, se é problema do gestor, o que a senhora orienta? Então, o que vocês eu oriento orientam? que é importante a gente verificar, então, é isso que tem que ter um estudo lá dentro do gabinete, se isso está afetando a capacidade de trabalho, tanto no setor saúde, quanto no setor de segurança pública. Porque a gente sabe que nesses dois setores, de segurança e saúde, tem pessoas que usam transporte público. Essas pessoas precisam trabalhar. Então, talvez... aí verificar o quanto que isso pode estar atrapalhando esses trabalhadores, que esses têm que ir em segurança, têm que ir com conforto. Então, a minha preocupação é com esses. Está afetando profissionais de segurança e saúde? Foi a questão que eu passei para o prefeito. Falei, a questão dos ônibus só tem que ter esse olhar cuidadoso para esse grupo, que é o profissional que tem que trabalhar e que tem que sair de casa, que não pode fazer o isolamento em casa, né? Que muitas pessoas usam carro em Mococa, a gente sabe, mas não todas. Então, a gente tem que ver o quanto isso está afetando
esses setores, que são os essenciais. O pessoal que precisa trabalhar. A gente tem que garantir saúde e segurança pública trabalhando. Bom, olha, rapidinho, doutora, aqui fala comigo aqui, Fafá Bianchese, é isso? E esse povo, bom, a gente até comentou, e esse povo que está andando na cidade como se estivesse de férias, ela comenta também aqui, tem que fechar a entrada da cidade para ninguém entrar e sair, né? Como fizeram em Casa Branca, né? Infelizmente, tem coisas para se fazer simples, evitar mais contágio, isso no ponto de vista da Fafá Bianchese. Inclusive, essa situação também, a Silvia Helena Oliveira Santos se cogita em fechar as entradas da cidade? Sempre, né, a gente pensa nisso, mas é um assunto que a gente deixa mais com o gestor mesmo. Mas Mococa, do ponto de vista logístico, para fazer isso, para executar, é um pouco mais complicado, porque é um município maior, que tem muitas entradas, e aí teria que ter um controle múltiplo em vários locais. É diferente, por exemplo, de Arceburgo. Eu estive conversando com o gestor lá de Arceburgo, eles tomaram essa medida, mas conseguiram controlar toda a entrada do município num lugar só. E daí é mais fácil. Acho que Casa Branca dá para fazer isso com 2 entradas, mas Mococa é um município maior e tem vários pontos de comunicação. Tem distritos que são distantes, que as pessoas precisam dessa mobilidade. Então, porque não é só o núcleo urbano, né? Tem o núcleo urbano da cidade, tem Igaraí, tem São Benedito, tem zona rural, a gente tem que proteger todo mundo. Uma coisa bem complexa, né? Olha, doutora, infelizmente está chegando aqui perguntas, aqui, inclusive pelo WhatsApp, né? Por exemplo, olha, o Cido Espanha, um abraço para ele, está com a gente aqui. O Cido Espanha, ele comenta aqui, deixa eu ver se eu entendo aqui, quanto tempo leva para ter resultado do teste? Onde está sendo realizado o teste? No que se refere teste de óbito, quanto tempo demora para ter o resultado? Agora, lá, quando é óbito, às vezes depende um pouco. É bem rápido, quando colhe, às vezes o paciente interna, e aí durante a internação é feita a suspeita da doença, da Covid, e daí faz a coleta. Então, quando chega o óbito, já tem esse resultado, já saiu. Então, depende um pouco. Se a coleta é feita no momento do óbito, aí depende se esse exame vai para o Adolfo Lutz, não está demorando tanto. A gente teve problema de demora no começo da pandemia, agora está demorando mais ou menos 5 dias, 1 semana. E quando é feito na Santa Casa, eles estão mandando para Pirassununga, não manda para o Lutz, e tem sido uma referência muito boa. É aquele apoio do grupo Vaquinha, né? Que comprou alguns testes. Até a gente está querendo comprar outros também, porque essa referência tem sido muito boa lá e está vindo rápido. Então, às vezes, 1, 2 dias vem o resultado, quando manda para Pirassununga. Então, varia. O teste rápido, ele só pode ser feito a partir do 8º dia. E esse pode ser feito em algumas unidades, a gente distribuiu. Santa Casa, o Lar, alguns locais que estão fazendo, né? Então, a gente tem usado o teste rápido, ele é feito na hora, o resultado sai em 20 minutos. Então, algumas unidades básicas fazem, mas ele é meio restrito, a quantidade que a gente tem é para fazer nos profissionais de saúde e de segurança. Esses que eu falei, os essenciais aí para, às vezes, quando alguns familiares de caso confirmado, às vezes a gente tem aberto algumas exceções, mas, de uma forma geral, a gente tem feito dentro dos critérios do Ministério da Saúde. Falando em profissionais de saúde, tem alguém da saúde aqui com problema, com infectado ou suspeito? Tem alguns casos já, são 10 casos, né, até agora. Além do Dr. Bim, né? Confirmados. Eu não vou ficar falando em nomes, né? Não, mas eu sei, mas o Dr. Bim me deu entrevista aqui na rádio. Ele deu entrevista, ele é muito bom. Eu estou citando ele, mas essa opção é uma opção dele. Ele quis se manifestar para que as pessoas se conscientizassem. Isso foi ótimo, muito bom. Não, tem outros, né, além dele. E então, assim, estão expostos porque são profissionais da saúde. Então, alguns até fizeram para mim um apelo de não falar muito, porque estão sendo discriminados na convivência social. Então, assim, a gente já está convivendo pouco, o profissional de saúde é de casa para o trabalho para casa, mas a gente também tem família, a gente também vai ao supermercado, a gente compra comida.
Então, é isso. É um ser humano normal. É um ser humano normal. E quando está doente, vai ficar em isolamento e não vai fazer compras, né? Então, hoje eu provavelmente irei fazer compras depois que eu sair daqui e a gente espera, mas eu não tive problema, não. Para mim tem sido muito tranquilo. Eu tenho ido, né? Acho que está organizado, está todo mundo de máscara, tá bem. Eu acho uma sugestão aqui. Onde eu fui, né? Quer dizer, tem locais que estão mais tumultuados, acho que varia conforme o lugar, né? Mas teve dia também de eu não conseguir. Tinha uma fila tão grande na porta, no final do trabalho, que você fica pensando, gente, por que tanta gente fazendo compra às 6 da tarde? Porque você espera que as pessoas não estejam trabalhando, estejam em casa. Né? Tá bom. Mas... essa fila às 6 da tarde é um sinal de que o isolamento não está sendo respeitado. Não está funcionando, né? Com certeza. Né? Com certeza. Às 6 da tarde era para estar só a gente lá, só profissional de saúde e segurança, basicamente. Né? Eita, doutora Joana, olha, tem uma... Outra coisa, eu queria falar uma coisa, mas antes eu sei, das questões. Pode falar. Eu vou deixar, mas essa aqui eu achei interessante. A Patrícia, né, que está com a gente aqui, boa tarde, doutora. Sobre as roupas, né, que estão vindo por SEDEX e lojistas estão buscando em São Paulo. Pois todos nós sabemos que São Paulo são milhares de casos. Isso não pode ser perigoso aqui para a nossa cidade, já que sabemos a durabilidade do vírus? Pode. É melhor essas roupas ficarem numa quarentena. Exatamente. Antes de serem... Ou fazer uma higienização no pacote, porque com certeza vem lacrado. É melhor esperar o tempo, né? Abre, deixa no sol, espera 5 dias, aí o vírus já morreu, pronto. Eu acho que é o mais... deixar prudente. A roupa de quarentena. É o mais prudente. Agora, loja, por exemplo, de roupa, o que eu recomendo é assim, não peçam uma sacola para experimentar e devolver. Não dá para comprar roupa experimentando. Então, se a gente precisar comprar, já aconteceu comigo, precisei comprar uma calça, porque senão eu não tinha roupa para trabalhar. Eu não experimentei. Eu pedi o número que eu estou acostumada a comprar e é esse mesmo que ficou. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, esse comportamento de cautela, porque eu não posso experimentar uma roupa e devolver para a loja, sendo que eu sou profissional da saúde, eu sei que eu estou em grupo de risco, né? Não dá. Então, tem certas coisas. Esse é um problema também que complicador, né? Oi? A pessoa experimentar a roupa hoje e devolver, né? E hoje vale para qualquer Nesse um. período Quer dizer, não dá. Grupo de risco hoje em dia é meio que relativo, porque todo mundo, como a gente sabe que o isolamento não está funcionando tão bem, todo mundo está se expondo praticamente, né? Quem está conseguindo fazer um isolamento muito bem feito é um grupo menor de pessoas, né? A gente vê muita gente fazendo mais ou menos um isolamento, né? Então aí não adianta. O que a senhora queria colocar? Eu queria colocar das empresas. Eu atendi agora, antes de vir, a hora que eu estava vindo para cá, até atrasei um pouco por isso, porque a pessoa está com um familiar no hospital e recebeu um termo de isolamento assinado e carimbado por uma enfermeira, e aí a empresa não aceitou. Eles querem um atestado médico. E daí, assim, é uma outra demanda, é um momento, é um outro atendimento, a pessoa tem que pegar o prontuário. Isso cria mais uma sobrecarga no serviço, né? Então, eu acho tão desnecessário, porque se tem uma enfermeira responsável que se responsabilizou de que aquele termo é necessário, de que a pessoa tem que ficar isolada, ou a empresa quer o quê? Que o funcionário vá trabalhar e colocar em risco a empresa, porque a transmissão... pode acontecer lá, né? E a gente sabe que as empresas que estão funcionando são as de as essenciais, quer dizer, são as empresas que não podem parar. Certo. Então a gente pede a colaboração dos empresários que não exijam mais um atestado de quem já tem um termo na mão, né? Então, porque fica criando uma demanda no serviço. E é um contato com o serviço de saúde, uma exposição ao risco. Porque hoje, então, assim, falando de supermercado, farmácia, ou mesmo vir numa unidade de saúde, é para as pessoas virem, elas têm que se cuidar, mas elas têm que reduzir esse contato dentro do possível. Uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, ela tem que se tratar, pegar o seu remédio, ela vai ter que ir na farmácia, mas não precisa ir na farmácia todo dia e cada dia comprar um remédio diferente. Planeja essa saída, leva uma lista,
vai um dia só, volta, troca de roupa, faz higienização, tira o sapato, porque esse é um momento de risco. Qualquer saída de casa é um momento de risco. O único lugar seguro agora é a casa, né? Então a gente está numa situação inédita, né, no mundo, eu acho, e que a gente nunca viveu, mas que ir à rua é um momento de risco, qualquer saída. Então é isso que eu peço para todo mundo, empresários e tal, tentarem cooperar no sentido de que saídas desnecessárias, principalmente em unidade de saúde, sejam evitadas. Ok. Olha, a doutora Joana, estamos perto das 4 horas, a doutora Joana tem que voltar lá para o departamento, ela tem que liberar algumas coisas lá. Muito obrigado, doutora Joana. Tem pergunta aqui, como é que está sendo feito o velório? Tem mais aqui, deixa eu me ver aqui, agora que se conhece mais sobre a pandemia. Se eu quiser fazer um teste particular da Covid aqui em Mococa, onde posso fazer? Qual o procedimento, doutora? Os laboratórios privados de Mococa, Francisca, vários deles estão fazendo. Não posso fazer propaganda de laboratório privado, mas acho que todos eles agora têm o teste. Então, alguns estão exigindo um pedido médico para não desperdiçar o recurso, porque mesmo sendo pago, é um recurso valioso, né? Então, conforme o exame, eles pedem um pedido, né? Então liga no laboratório aqui e vê se faz, porque eles estão fazendo, os laboratórios de Mococa, mas não vale a pena. O que eu tenho visto assim é que quem está fazendo assintomático está desperdiçando recurso. Quando a gente tem sintomas, aí que vale a pena fazer. Talvez mais para frente a gente faça um inquérito sorológico e teste um monte de assintomático para ver quem já desenvolveu imunidade. Mas nesse momento o vírus está começando a circular, poucas pessoas tiveram, então não vale a pena. Quem teve sintomas, aí sim vale, porque nem sempre vai conseguir no serviço público, né? A não ser que seja um caso grave ou profissional das áreas essenciais. Tá certo. Bom, dengue, está bastante caso, mas não vamos comentar, vou liberar a senhora. Muito obrigado. Vamos combinar um outro dia, depois você me liga. Agradecer a senhora pela participação aqui na Transamérica mais uma vez. Eu que agradeço. Prestando esse serviço, mais esse serviço, né, para a nossa população. Muito obrigado, doutora Joana. Nada. E bom trabalho lá para vocês lá, tá? Que ninguém fique doente, pelo menos. Obrigada. Os profissionais. Bom final de semana a todos. Quem puder, fique em casa. Também, a senhora também. É isso aí, gente. Transamérica Mococa, 93,3, conversando com a doutora Joana Barreto Jones, da Vigilância Epidemiológica da cidade de Mococa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e uma boa tarde e também um ótimo final de semana. Transamérica.